Caros amigos, em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite que me foi dirigido pela doutora Alexandra Marques e pela doutora Helena da Silva para participar neste ciclo de seminários de História da Saúde e da Medicina, e gostaria também de louvar o Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa por esta iniciativa. Neste período atípico em que vivemos, recorremos pela primeira vez a este tipo de tecnologia que espero compense, de certa forma, a nossa ausência presencial. Estou aqui hoje para vos falar um pouco sobre a saúde materno-infantil durante o Estado Novo de Salazar, no âmbito cronológico que vai desde 1933, ano da publicação da Constituição do Regime, até 1968, ano do afastamento de Salazar do poder. Vou começar por falar-vos da ideologia do regime face à mulher e face à família, essencial do meu ponto de vista para compreender todo o contexto em que se insere a sua atuação. Abordarei seguidamente as políticas de saúde materno-infantis assumidas pelo Estado Novo durante este período, bem como as práticas exaradas, nomeadamente no que diz respeito ao parto domiciliário. E, por fim, de forma a avaliar o impacto das políticas e das práticas levadas a cabo pelo regime, de facto abordarei os índices sanitários produzidos durante este período, nomeadamente a taxa de mortalidade infantil e a taxa de mortalidade materna. Sobre a ideologia do Estado Novo face ao papel da mulher e da família, há que dizer, em primeiro lugar, que esta nunca se alterou ao longo dos anos. A ideologia do regime propalada em 1933 era exatamente a mesma divulgada em 1968. Do ponto de vista ideológico, não houve qualquer evolução do regime. E a questão que se coloca era, que ideologia era essa? Ora, no que era relativo à mulher, o Estado Novo observava o seu papel como fulcral no seio da família. Nesse sentido, via de forma negativa a sua inclusão no mundo do trabalho. A integração da mulher no mundo do trabalho era, segundo o regime, a causa de muitos males. Era a razão para a diminuição da taxa de natalidade e para o aumento da taxa de mortalidade infantil. Colocava em causa a ordem e a moral da sociedade. E era por isso que era necessário doutrinar não só as mães, mas todas as mulheres, como ditava o parecer número 37.6 da Câmara Corporativa, para que, e passo a citá-lo, para que o desejo de independência e de luxo não as levem para a fábrica, tendo em conta que a mulher, e continuo a citar, note-se que a mulher por hábito ou já por deformação da mentalidade, preferirá o trabalho profissional ao trabalho doméstico. Salazar, em 1933, em discurso radiodifundido da União Nacional, intitulado Conceitos Económicos da Nova Constituição, proclamava: o trabalho da mulher fora do lar desagrega este, separa os membros da família, torna-os um pouco estranhos uns aos outros. Desaparece a vida em comum, sofre a obra educativa das crianças, diminui o número destas, e com o mau ou impossível funcionamento da economia doméstica, no arranjo da casa, no preparo da alimentação e do vestuário, verifica-se uma perda importante, raro materialmente compensada pelo salário recebido. Defendemos que o trabalho da mulher casada e geralmente até o da mulher solteira, integrada na família e sem a responsabilidade da mesma, não deve ser fomentado. Esta era, contudo, aquilo a que eu chamo uma ideologia seletiva. E seletiva porquê? Porque não era vocacionada para todas as mulheres. As mulheres das classes inferiores, quer na cidade, quer na aldeia, sempre trabalharam fora de casa, a ajudar no campo, ou até, por exemplo, nas fábricas, para compensar o salário do homem, sempre parco e como forma de sobrevivência. Estas mulheres sempre trabalharam fora de casa e sempre continuariam a trabalhar fora de casa. O foco do regime era outro. Eram as mulheres das classes urbanas, da pequena e média burguesia com maior acesso à instrução, mulheres letradas
com acesso à imprensa feminina, mais permeáveis à ideia da mulher trabalhadora e independente, como bem nota Wanda Gurjão na sua obra intitulada Mulheres em Tempos Sombrios, oposição feminina ao Estado Novo. Tudo isto tratava-se de uma questão moral, como nós vimos, mas também com uma questão económica subliminar. Era de facto necessário que as mulheres não assumissem os postos de trabalho que deveriam ser vocacionados para os homens como forma de limitar o desemprego. E é neste ambiente ideológico e moralista que o regime empreendia a defesa do parto domiciliário, assunto que vamos desenvolver um pouco mais adiante. Isto porque o regime afirmava que o abandono do lar pela mulher, mesmo que temporário, era portador de graves inconvenientes para a integridade moral da família. Mas a mulher era também ignorante. Ignorante e culpada pela elevada taxa de mortalidade infantil que se fazia sentir. Por tal, mulheres de todas as classes sociais necessitavam de ser ensinadas a ser mães de família e a gerir o lar. É neste contexto que seria criada, por exemplo, a Obra das Mães pela Educação Nacional em 1936. Esta culpabilização das mulheres pela elevada taxa de mortalidade infantil não era um fenómeno apenas português durante os anos 30. Outras ditaduras europeias culpabilizavam a mulher pela elevada mortalidade de recém-nascidos até ao primeiro ano de idade e até com maior veemência. Era o caso da Espanha franquista e da Itália de Mussolini. Estes regimes, tal como o português, também defendiam o retorno da mulher ao lar, encetando práticas propagandísticas a este nível. No que era respeitante à família, o Estado Novo defendia uma doutrina natalista, conservadora e católica, condenava o aborto e os métodos anticoncepcionais, porque o principal objetivo da família era a procriação, e é nesse sentido que procedia ao culto da família numerosa. Note-se que a família era considerada a célula base do regime e integrava o pentagrama das bases do Estado Novo: Deus, pátria, família, autoridade e trabalho. O Estado Novo assumia-se como o grande protetor da família. O natalismo, na verdade, era comum nos regimes autoritários dos anos 30, um pouco por toda a Europa. Observava-se na Espanha de Franco. Franco criou uma Espanha com 40 milhões de habitantes, mas também na Itália fascista de Mussolini, onde se desenvolveu uma corrente eugénica defensora do darwinismo social. Tudo isto parecia assentar na resolução de um certo problema demográfico, de defesa da raça e da necessidade de um aumento populacional. Na verdade, no fundo, o natalismo era uma forma de colmatar a enorme taxa de mortalidade infantil que se fazia sentir um pouco por toda a Europa. Em Portugal, Salazar também não seria exceção. Salazar defendia um modelo ideal de família de pai, mãe e 10 filhos. Um dos grandes detratores desta política natalista foi o PCP, o Partido Comunista Português, através do seu jornal, o Avante, que em 1942 publicou um artigo onde criticava o regime. Criticava um regime que, num período de grande miséria e carestia, minado pela tuberculose, pela sífilis, uma crise na habitação e falta de escolas, se lembrava defender uma política natalista. O Avante refere ainda à detenção de 1.336 crianças no Porto, em 1942, por andarem a mendigar. Este artigo relata-nos crianças nuas, esfaimadas, roxas de frio, a disputarem aos cães os restos de comida que encontravam no lixo. Mas se a doutrina do regime nunca se alterou ao longo dos anos, como já verificámos, a sociedade por seu turno mudou. Nos anos 60, de facto, registou-se um aumento da nupcialidade e uma maior baixa na natalidade, o que sugere claramente o incremento da utilização de anticoncepcionais. Na verdade, a ideologia natalista do regime nunca resultaria. A taxa bruta de natalidade veio sempre a decrescer desde os anos 30. Estagnou nos anos 40 e nos anos 50 e regrediu novamente nos anos 60. Anos 60, época em que cada vez mais a mulher começava a entrar no mercado de trabalho e a procurar uma maior proteção na saúde, nomeadamente recorrendo cada vez mais ao parto medicalizado.
As políticas de saúde do Estado Novo evoluíram a partir de dois grandes momentos de crise do regime. Esses momentos, a Segunda Guerra Mundial e a crise eleitoral de 1958, foram catalisadores destas políticas, pensadas pelo regime como benéficas para a opinião pública. Há que ressalvar que o Estado Novo pensava a saúde dos indivíduos como uma vertente de responsabilidade individual que cabia ao indivíduo e à sua família. O Estado considerava que tinha responsabilidades mínimas a este nível, cabendo às instituições particulares a assistência aos indivíduos, especialmente aos mais desfavorecidos, que não estivessem abrangidos pelo Seguro Social. O papel do Estado era, pois, supletivo, era secundário da iniciativa privada. A visão do Estado, do seu papel na área da saúde e da assistência, era também fatalista e resignada, isto é, por mais que o Estado fizesse, nunca conseguiria socorrer às necessidades de mães e filhos. Os Códigos Administrativos de 1936 e de 1940, inspirados por uma tradição anterior, impunham às misericórdias a obrigatoriedade de assistir às grávidas e recém-nascidos. Com o evoluir da Segunda Guerra Mundial e a crise interna e externa que Portugal vivenciou, uma crise política e social, entramos naquilo a que eu designei como o primeiro período de fomento sanitário e assistencial durante o Estado Novo. Do ponto de vista da saúde materno-infantil, este foi um período de maior organização dos serviços estatais, com a criação de um conjunto de instituições de apoio à mulher, à criança e à família. Em 1935 seria criado o Lar Português, que mais tarde tomaria o nome de Organização Nacional de Defesa da Família. Tinha atribuições mais morais do que assistenciais, mas temos informação de que pelo menos entre os anos de 1939 e 1941 prestava alguns cuidados de saúde materno-infantil, como consultas, internamentos e distribuição de medicamentos. Esta instituição trabalhava em colaboração com a Obra das Mães para a Educação Nacional, fundada em 1936 pelo então Ministro da Educação Carneiro Pacheco, com o objetivo de preparar as gerações femininas para o seu futuro dever. Nesta instituição, as mulheres pobres eram ensinadas pelas mulheres mais ricas e com mais formação. Organizavam várias iniciativas, como a Semana da Mãe, e eram responsáveis pela organização da secção feminina da Mocidade Portuguesa. Em 1942 seria criado o Serviço Maternal de Assistência ao Domicílio nesta instituição. Contudo, este serviço seria extinto e integrado no Instituto Maternal, criado em 1943. O Instituto Maternal tinha como objetivo efetivar e coordenar a assistência médico-social à maternidade e à primeira infância. Estava sediado em Lisboa, na Maternidade Alfredo da Costa, e dependia do Ministério do Interior através do Subsecretariado de Estado da Assistência Social. Este instituto, ao longo dos anos, sofreu dotações insuficientes e deu sempre uma resposta deficiente às necessidades do país, perdendo a sua preponderância ao longo dos anos. A sua prática foi essencialmente mais educativa do que assistencial, no apoio à diminuição da taxa de mortalidade infantil. Em 1945, a Organização Nacional de Defesa da Família tomaria o nome de Instituto de Assistência à Família e, conjuntamente com o Instituto Maternal, passaram a ser os órgãos coordenadores da assistência materno-infantil, conforme consta no Estatuto da Assistência Social. Segundo o Estatuto da Assistência Social, datado de 1944, passava a caber ao Estado a assistência materno-infantil. Já não era o Estado o supletivo das misericórdias a este nível, mas as misericórdias é que passavam a ser supletivas do Estado. Note-se que este era o único tipo de assistência em que o Estado assumia a sua completa coordenação, organização e funcionamento. Era a estatização da assistência materno-infantil, ainda que do ponto de vista legislativo. Os anos 40 foram também importantes no que era respeitante a medidas de proteção social. A implementação do abono família em 1942 foi uma política social de longo alcance, imbuída até de um certo pioneirismo. Portugal foi o 7º país da Europa e o 11º país do mundo
a implementar esta política. Começou por ser um complemento de salário, seguindo o princípio do salário familiar previsto na Constituição de 1933, primeiro direcionado para os trabalhadores por conta de outrem, sendo alargada em 1943 para os funcionários públicos. Para obter esta prestação era necessário um bom comportamento moral e profissional e ser chefe de família com pessoas a cargo. No início as mulheres estavam excluídas, mas em 1943 já ambos os sexos eram contemplados. Se estas foram, em termos de políticas, as mais significativas do primeiro período de fomento das políticas de saúde e de assistência durante o Estado Novo, o segundo período de fomento destas inicia-se no rescaldo das eleições presidenciais de 1958 e com a criação pela primeira vez do Ministério da Saúde e Assistência. Segundo o Estatuto da Saúde e Assistência, publicado em 1963, pela primeira vez a higiene materno-infantil era considerada uma atividade de saúde pública, segundo a sua base número 9, e a atividade assistencial a este nível deveria ser dirigida mais uma vez a indivíduos não cobertos pelo seguro social ou privado. O início dos anos 60 é uma época de reforma da Previdência Social e da criação do novo subsistema sanitário dirigido aos funcionários públicos, ADSE. Segundo a Lei 2115 de Reforma da Previdência Social, publicada em 1962, as Casas do Povo e as Casas dos Pescadores, as caixas sindicais e a ADSE passavam a prestar cuidados de saúde materno-infantil aos seus beneficiários e familiares. Neste período observou-se um crescimento uniforme do número de beneficiários das caixas de previdência que recebiam abono de família e que eram abrangidos por doença e durante a maternidade, crescendo também os subsídios de nascimento e aleitação. O financiamento estatal nesta área teve um aumento mais pronunciado a partir de 1957 e 1958, consolidando-se durante a década de 60, observando-se, contudo, uma quebra em 1967. Entre 1943 e 1967, o investimento em sede orçamento de Estado para a assistência materno-infantil quintuplicou. A evolução comparada da despesa orçamental entre a assistência à maternidade e primeira infância e a despesa total dos serviços de assistência pública entre 1943 e 1969 diz-nos que a despesa com assistência à maternidade e primeira infância manteve-se num patamar que nunca excederia os 60 mil contos, atingidos em 1967, à medida que a despesa total com os serviços de assistência cresceria exponencialmente até 1961. Nos anos 60, observou-se uma quebra acentuada da despesa total do Estado com os serviços de assistência, ligada a uma alteração orgânica do setor. Na verdade, nota-se uma proporção quase imutável entre os valores orçamentais da assistência à maternidade e primeira infância em relação à despesa total, na ordem dos 5 a 6% da mesma entre 1943 e 1961. Esta proporção só iria aumentar no decorrer da década de 60, quando se observou uma quebra acentuada da despesa total do Estado com os serviços de assistência, passando entre 1963 e 1965 a 10,6% da despesa total e em 1967 a 30% da mesma. O Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967 previu um investimento de 15 mil contos para a área da saúde materno-infantil, nomeadamente para a criação escalonada de novos dispensários. Contudo, este investimento era mínimo e correspondia a 4% do total de investimento na área da saúde. Por seu turno, o terceiro Plano de Fomento, publicado em 1968, previa um investimento de 36 mil contos, mais do dobro consignado do Plano Intercalar de Fomento, mas em proporção cerca de 1,5% do total de investimentos prioritários na saúde. O Fundo de Socorro Social reservava uma percentagem para a assistência materno-infantil, pelo menos entre 1951 e 1963. Contudo, esta percentagem nunca superou os 12% do total da despesa do fundo durante este período. O
financiamento da Previdência sempre foi muito limitado, não universal e deixando fora grande parte da população rural e dos trabalhadores independentes, especialmente durante os primeiros anos. Contudo, a partir da década de 60, como já verificámos com a reforma da Previdência Social, existiu um alargamento claro dos apoios prestados. Deste modo, podemos concluir que o financiamento estatal para a assistência materna ou infantil teve um crescimento sustentado, mas residual, quando comparado com o financiamento de outras formas de assistência, o que denota, no meu entender, um desinteresse estatal face à saúde da mulher e da criança. Como já verificámos, o Estado Novo defendia o parto domiciliário em detrimento do parto hospitalar. E assim seria durante todo o regime de Salazar. O parto hospitalar devia ser apenas reservado para as mulheres mais pobres, sem condições para acolher na sua casa um parto moralmente condigno e higiênico, ou então para os casos mais problemáticos do ponto de vista médico. O parto hospitalar deveria ser, pois, evitado, segundo o regime, o mais possível, porque poderia provocar, entre outras desvantagens, uma falta da partilha familiar, um esquecimento do marido face aos sofrimentos da mulher e até mesmo a exposição da parturiente com outras mulheres de mau porte. O parto devia acontecer sempre que possível no domicílio, o santuário familiar, porque o abandono do lar pela mulher, mesmo que temporário, era, segundo o regime, portador de graves inconvenientes para a integridade moral da família. Por tal, o parto domiciliário era socialmente mais vantajoso, mais do agrado das assistidas e mais económico. Mas o parto domiciliário também era uma forma de maior controle social pela vizinhança, muito diferente de um parto hospitalar num local onde quase ninguém se conhecia. Na verdade, esta preocupação estatal pretensamente moralista escondia os princípios minimalistas do Estado no domínio da assistência materno-infantil. Entre 1947 e 1969, período durante o qual conseguimos recolher dados a este nível, os partos das mulheres portuguesas ocorriam massivamente no domicílio. Contudo, durante os anos 60, o parto domiciliar perderia terreno para o parto hospitalar. Contudo, o parto domiciliário seria sempre hegemónico durante este período. No estudo por distritos, observa-se que em 1945, apenas Lisboa, Porto e Viana do Castelo eram os distritos onde a percentagem de partos domiciliários não atingia a cifra dos 90%. Nos restantes distritos, a percentagem de partos domiciliários era superior. Lisboa seria sempre, durante este período, o distrito com menor percentagem de partos no domicílio. Contudo, observou-se uma tendência para o decréscimo deste tipo de partos mais expressiva a partir de meados da década de 60. Note-se que em 1963, em alguns distritos do país, como Aveiro, Braga, Bragança, Viana do Castelo e Vila Real, a percentagem de partos domiciliários era ainda igual ou superior a 90%. Entre 1955 e 1967, a maior parte dos partos no domicílio não tinham qualquer tipo de assistência. Em 1969, 51% dos partos domiciliários continuavam a não ter qualquer tipo de assistência. Tais números são demonstrativos da ineficácia e inoperância do Instituto Maternal, que em 1961 assistiu a apenas 1,9% dos partos no domicílio. Contudo, quando analisamos os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, observamos alguns dados estranhos. Neste gráfico, podemos observar que existe uma maior percentagem de nados mortos em partos hospitalares em relação aos partos domiciliários. Essa percentagem de nados mortos é também maior nos partos domiciliários com assistência médica do que naqueles sem qualquer tipo de assistência. Estes dados podem ser compreendidos, no meu entender, à luz de vários fatores de erro. Na verdade, as maternidades eram os locais onde afluíam os casos medicamente mais complicados,
Muitas vezes as mulheres chegavam tarde, tinham que percorrer estradas e caminhos longínquos e saibrosos e muitas vezes já nada havia a fazer. Às maternidades acorriam também as mulheres que provocavam ou mandavam provocar os seus próprios abortos e muitas vezes também não acabavam bem. Outra forma de explicar estes números está no deficiente registro das causas de morte. É certo que no parto domiciliário, com ou sem assistência de uma parteira, o registro era muito mais insuficiente do que no parto hospitalar ou até mesmo que no parto domiciliário com assistência médica. Na verdade, podemos supor mesmo um enviesamento intencional destes dados. O certo é que estes resultados eram favoráveis à política minimalista em termos de assistência materno-infantil do Estado Novo. Comprovavam também que não eram necessários hospitais, dado que os números dos partos domiciliários eram francamente melhores do que os partos hospitalares. Outra questão que se coloca é, em caso de parto hospitalar, onde decorriam esses partos? Em que hospitais? Os dados recolhidos demonstram que estes partos decorriam essencialmente em hospitais gerais e não em maternidades. Para sermos mais precisos, a grande maioria das crianças que nascia por parto hospitalar nascia em enfermarias de partos dos hospitais subrregionais que pertenciam às misericórdias. Para avaliar as políticas de saúde materno-infantis do Estado Novo, não há nada melhor, a meu ver, do que analisar os índices sanitários produzidos durante este período. E é nesse sentido que iremos analisar a taxa de mortalidade infantil e a taxa de mortalidade materna produzidas. A taxa de mortalidade infantil é considerada o índice mais seguro da prosperidade de uma nação. Ela está ligada ao nível de alimentação e nutrição das populações, às suas condições habitacionais, às suas condições de trabalho e de vida, bem como ao nível educativo das mães. Analisando o gráfico, podemos observar que o Estado Novo, em 36 anos, fez baixar consistentemente a taxa de mortalidade infantil. Em 1969, esta era menos de metade do que a registada em 1933. A primeira quebra observa-se no início dos anos 40. É uma quebra acentuada que reflete o aumento do número de maternidades, enfermarias de parto, dispensários, lactários e o aumento da colaboração das misericórdias na assistência materno-infantil. Tudo isto apesar do contexto desfavorável da Segunda Guerra Mundial, com uma crise interna e uma sociedade onde aumentavam o desemprego, a pobreza e a miséria social. É neste período que se verifica a primeira fase de fomento das políticas sanitárias e assistenciais como resposta a este período de crise, uma forma de agradar à opinião pública que tanto preocupava o regime. Esta quebra da taxa de mortalidade infantil é também uma resposta à evolução tecnológica da medicina, com o aparecimento das incubadoras em 1940, de novos medicamentos e novos instrumentos como o forceps e novas técnicas de anestesia e de cesariana. A segunda quebra da taxa de mortalidade infantil observa-se durante os anos 60, refletindo a evolução estrutural, política e orgânica dos serviços de saúde. Corresponde à segunda fase de fomento das políticas de saúde e assistência, uma resposta cosmética do Estado Novo à crise eleitoral de 1958, que culminou com a criação pela primeira vez do Ministério da Saúde e Assistência, um reforço dos serviços de previdência de saúde e assistência. No entanto, quando comparamos os números da taxa de mortalidade infantil portuguesa com a de outros países europeus, descobrimos que a taxa de mortalidade infantil portuguesa era superior à quase totalidade dos países europeus. Durante os primeiros anos do regime, até à Segunda Guerra Mundial, Portugal estava no topo. Apresentava das maiores taxas de mortalidade infantil europeias, apenas suplantado pela Roménia e pela Bulgária. Era a maior taxa de mortalidade infantil da Europa Ocidental, o dobro da taxa de mortalidade infantil francesa. No pós-Segunda Guerra Mundial, Portugal mantinha a tendência. Contudo, era ultrapassado a leste pela Albânia, Roménia, Bulgária e Jugoslávia.
Note-se que, nesta altura, os países comunistas da União Soviética, a Polónia e a República Democrática Alemã tinham taxas de mortalidade infantil bastante inferiores à portuguesa. No final da década de 50, os países do leste europeu baixaram drasticamente as suas taxas de mortalidade infantil. Portugal seria apenas ultrapassado pela Jugoslávia. Nos anos 60, Portugal tornava-se o país europeu com maior taxa de mortalidade infantil. Ultrapassava todos os países comunistas do Bloco de Leste, a União Soviética e a República Democrática Alemã. Igualaria a taxa de mortalidade infantil da Jugoslávia de Tito. Em 1963, é ultrapassado a este nível pela Albânia. Nos anos 50, a elevada taxa de mortalidade infantil portuguesa passava a ser um tema político, uma realidade que o regime não valorizava e tentava esconder. Em 1951, a Unicef inaugurava uma exposição sobre a infância. Nela, Portugal aparecia como exemplo de maior taxa de mortalidade infantil europeia. Posto isto, o adido de imprensa do embaixador de Portugal em França foi instado pelo governo português a contactar a diretora dessa exposição, alegando que os números que apresentava estavam errados e exibindo o esforço de Portugal em diminuir este indicador. Mais ainda, o adido alegou que a taxa de mortalidade infantil turca era superior à portuguesa. Provavelmente já considerava a Turquia como parte integrante da Europa, era um verdadeiro precursor. Em 1959, o jornal O Estado de São Paulo publicava um artigo onde se verificava que a taxa de mortalidade infantil portuguesa era, e passo a citar, um dos aspectos mais sombrios da sanidade nacional, com foros de vexame nacional. Por seu turno, o Avante, o órgão propagandístico do PCP, considerava vergonhosa e criminosa a taxa de mortalidade infantil portuguesa, refém do baixíssimo nível de vida da grande massa da população. Um regime que mantém neste atraso vergonhoso uma nação de gente trabalhadora e progressiva ficará amarrado para sempre ao pelourinho da história. Só com o seu derrubamento, a nação portuguesa poderá enfileirar ao lado dos povos civilizados e progressivos. Falámos em taxa de mortalidade infantil, mas convém ainda referir no que dizia respeito às causas de morte das crianças com menos de 5 anos, estas eram essencialmente as doenças do aparelho digestivo e respiratório. Apesar de existir uma grande preocupação do Estado Novo com as doenças infecciosas, como a febre tifoide, o tifo, a varíola, o sarampo, a escarlatina, a tosse convulsa ou a tuberculose, as doenças do aparelho digestivo eram as mais letais, nomeadamente diarreias, enterites, apendicites, doenças do fígado e da vesícula biliar, bem como as doenças respiratórias, como as bronquites e as pneumonias. Esta era a prova das fracas condições sanitárias e de saneamento básico das populações. Falámos na taxa de mortalidade infantil, mas também temos que referir a taxa de mortalidade materna. Em 1952, José dos Santos Bessa afirmava que a taxa de mortalidade materna portuguesa era a pior da Europa Ocidental, observando-se um acompanhamento conveniente durante o período pré-natal a uma diminuta quantidade de grávidas. A mortalidade materna era, segundo o autor, causada pela inexistência de assistência às mulheres durante a gravidez, o parto e o puerpério. Segundo os dados da OCDE, disponíveis apenas a partir dos anos 60, podemos confirmar que Portugal era o país europeu com maior taxa de mortalidade materna, apesar do comportamento decrescente durante a década em estudo. Contudo, o nosso país, no que era correspondente a este indicador sanitário, ficava muito aquém da grande maioria da Europa Ocidental. E vamos terminar sublinhando as grandes linhas de força que podemos inferir no que diz respeito à saúde materno-infantil durante o Estado Novo. Os anos 30 foram anos de intensa fixação ideológica do regime
que impôs uma doutrina natalista, conservadora e católica, que condenava o aborto, a contracepção, o trabalho feminino e defendia o parto domiciliário, como já verificamos. Por seu turno, o parto domiciliário era defendido por razões de ordem moral, mas também de ordem económica, de acordo com o princípio minimalista do papel do Estado em matéria de assistência sanitária. Esta doutrina perdurou no tempo, durante todo o Estado Novo de Salazar. Contudo, se a doutrina se manteve, a sociedade evoluiu. Nos anos 60 observou-se um aumento da nupcialidade e um decréscimo da natalidade, o que supõe o alargamento da utilização de anticoncepcionais. Observou-se também uma maior procura por parte das mulheres do parto medicalizado e pela sua integração no mercado de trabalho. Os organismos estatais criados para o apoio à maternidade, nomeadamente o Instituto Maternal, a Obra das Mães, o Instituto de Assistência à Família, não souberam responder de facto às necessidades da população portuguesa, não evoluíram e foram perdendo preponderância ao longo do tempo. Como já verificámos, em 1944, com a publicação do Estatuto da Assistência Social, observou-se uma estatização da assistência materno-infantil. Contudo, essa estatização nunca sairia do papel. O Estado manteve sempre a sua feição supletiva das misericórdias e de outros particulares. A maioria das crianças nascia no domicílio sem qualquer tipo de assistência especializada. Os partos hospitalares decorriam na sua maioria nas enfermarias de partos dos hospitais gerais pertencentes às misericórdias. Da mesma forma, se observou ao longo dos anos uma maior oferta e procura por estas instituições geradoras de partos com assistência médica, um crescimento em detrimento da doutrina. Tudo isto apesar da falta de equidade nos diferentes distritos no acesso aos cuidados de saúde materno-infantil. Estas políticas permitiram o abaixamento da taxa de mortalidade infantil, contudo insuficiente em comparação com os restantes países europeus. Esta pouca eficácia da política de assistência materno-infantil do Estado Novo de Salazar era também um reflexo do investimento estatal mínimo quando comparado com o total de investimentos assistenciais. Este desinteresse e desinvestimento do regime para com a saúde da mulher e da criança era incoerente com a sua doutrina natalista e defensora da família. Toda a propaganda que encontramos no sentido de fazer crer que o regime era defensor da saúde materno-infantil era enganosa e manipuladora da opinião pública. Podemos, pois, concluir pela existência de uma grande incoerência entre a ideologia e a prática exaradas pelo regime, ao nível da política de saúde e assistência durante o período de vigência de Salazar enquanto Presidente do Conselho. Ao tornar-se o grande coordenador da assistência materno-infantil, o regime nunca assumiu as suas obrigações, sendo sempre supletivo das misericórdias dos privados, da previdência e da sorte, à qual era abandonada a grande maioria das grávidas, sem qualquer tipo de assistência. Na verdade, o regime de Salazar nunca considerou prioritária a assistência materno-infantil, aproveitando para culpabilizar as mães pela elevada taxa de mortalidade infantil, recriminando-as pela necessidade que as obrigava a trabalhar fora de casa. Era, pois, a mulher o bode expiatório da extremamente deficiente política do regime a este nível. Nascer e crescer saudável durante o Estado Novo de Salazar era pouco mais de uma questão de sorte. Uma sorte que dependia do rendimento, da profissão dos pais e até do local de residência. O rendimento era fator preponderante para o acesso e para a escolha do médico e da estrutura sanitária. A profissão era um claro fator de desigualdade, nomeadamente no acesso aos cuidados de saúde da Previdência. Note-se que os empregados do comércio, indústria e serviços possuíam acesso mais facilitado aos serviços sanitários da Previdência, ao passo que os trabalhadores rurais, apenas alguns deles estavam inscritos nas casas do povo, podendo fruir dos serviços sanitários prestados por essas instituições. Também o local de residência era fator de discriminação. As populações dos meios rurais tinham mais dificuldade no acesso ao sistema, dado que os hospitais centrais se localizavam nas grandes cidades, tal como a maioria dos recursos humanos da saúde, obrigando esta população a deslocar-se por redes viárias, muitas delas deficientes na senda para assistência sanitária. Ora, termino aqui esta minha apresentação. Muito fica ainda por dizer, mas ficará certamente para uma próxima ocasião. Muito obrigada uma vez mais pelo convite que me foi dirigido e estou disponível para questões, dúvidas e sugestões através das minhas redes sociais que indicarei de seguida. Bem-ajam a todos e muito obrigada.